Sistema complemento. Os objetivos dessa apresentação serão conceituar o sistema complemento, descrever suas funções, explicar suas vias e definir sua atuação no processo inflamatório. Contextualização. Descoberto na década de 1890 por Jules Bourdeau como um componente termolábil do plasma normal que aumenta a opsonização e a morte de bactérias pelos anticorpos. Assim, essa atividade complementa as ações dos anticorpos. Mas o que é o sistema complemento? É um grupo de aproximadamente 30 proteínas que auxiliam diretamente o sistema imunológico em várias funções. O sistema complemento possui vias de ativação e cada uma tem sua característica e função específica. Quanto às suas funções, anafilaxia, que é o poder das moléculas do sistema em fazer o recrutamento de células inflamatórias. A lise celular, que é feita pelo MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que faz poros na membrana externa de células invasoras. A retirada de imunocomponentes do sangue, que seria a retirada de células mortas, e a opsonização, que é a facilitação da fagocitose. O sistema complemento ele possui 3 vias de ativação: a via clássica, a via alternativa e a via lectina. Características gerais das vias. Quanto à nomenclatura, a via clássica, todos seus componentes são designados pela letra C, seguida por uma designação numérica simples, C1, C2. Quanto aos produtos de clivagem, são designados por letras minúsculas, onde o maior fragmento recebe a letra P e o menor a letra A. Contudo, temos a exceção do fragmento C2, que o maior fragmento recebe a letra A. Já a via alternativa, todos os componentes iniciais são designados pelas letras maiúsculas B e D. E seus produtos de clivagem também são designados pelas letras Bzinho e Azinho, onde o maior fragmento é Bzão Bzinho e o menor Bzão Azinho. E segundo a regra atual da imunologia, todas as moléculas do sistema complementos terminadas em A vão subir para o plasma. A ativação do complemento. A via clássica tem sua ativação pelo complexo antígeno-anticorpo. A via lectina tem sua ativação pela ligação de lectinas à superfície de patógenos, e a via alternativa, sua ativação acontece pelo contato com a superfície de patógenos. Ambas as 3 vias ativam o sistema complemento, desencadeando funções como o recrutamento de células inflamatórias, que seria a anafilaxia, a opsonização e a lise celular. Os componentes das vias. A via clássica tem como componentes C1Q, C1R, C1S, C4 e C2. A via alternativa C3B, fator B, fator D e properdina. E a via lectina MBL, MASP1, MASP2, C4 e C2. Ambas as 3 vias convergem na via comum, que tem como componentes C5, C5B, C6, C7, C8 e C9. O MBL da via da lectina, ele é uma proteína ligadora de monose. E o MASP é uma serina protease similar associada ao MBL. A via clássica. Sua principal característica é a presença de C1 e é ativada por meio de IgM ou IgG. Ela é uma via da imunidade adquirida, ou seja, ela possui a presença de imunoglobulinas. Aqui temos o esquema de como funciona a via clássica. C1 se encaixa na porção FC da imunoglobulina M ou G, induzindo a ativação de C1R e C1S. C1S entra em ativação clivando
C2 e C4, em C2A e C2B e C4A e C4B. As moléculas terminadas em A irão subir ao plasma. C4B e C2B se juntam formando C4B2B, a chamada C3 convertase, que entra em conjunto com C3 fazendo a clivagem em C3A e C3B. C3A sobe para o plasma e C3B volta para a via, que entra em conjunto com C3B, 2B, transformando-se em C4B, 2B, 3B, que é o chamado C5 convertase, seguindo a via comum. A via alternativa. Sua principal característica é a presença do fator D e fator B, sendo C3 hidrolisado espontaneamente no plasma. Essa via é uma via da imunidade inata. Começamos com C3 clivando espontaneamente em C3A e C3B, onde C3A sobe ao plasma e C3B segue para continuar a via. O fator D cliva o fator B em Bzão Azinho e Bzão Bzinho. Bzão Azinho sobe e vai para o sangue. C3B junta-se com Bzão Bzinho em C3B Bzão Bzinho, que é uma C3 convertase. Ela vai ir para C3 fazer com que ele se clive e se transforme em C3B novamente e volte para C3. O chamado C3B volta para C3B Bzão Bzinho e se transforma em C3B Bzão Bzinho 3B, que é a C5 convertase, seguindo para a via comum. A via lectina. Ela possui presença de MBL, como eu disse anteriormente, que é a lectina ligada à manose, que irá se ligar à manose encontrada na superfície externa de diversos micro-organismos. Ela é uma via da imunidade inata e ela tem a presença de MASP1 e MASP2. A via lectina. Na imagem, temos a membrana de um micro-organismo. Na superfície externa da membrana, tem a manose, que quando entra em contato com o MBL, ligam-se ativando MASP1 e MASP2, que tem a função de clivar C4 e C2 em C4A e C4B, e C2A e C2B, onde as moléculas terminadas em A sobem ao plasma. C4B e C2B juntam-se, formando C3 convertase, que entra em contato com C3, clivando em C3A e C3B. C3A sobe e C3B volta para C4B, 2B, 3B, que é a chamada C5 convertase, seguindo também a via comum. A via comum é uma parte onde ambas as três vias têm em comum, e eu fiz essa via aqui no slide, na apresentação, para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. C4B, 2B, 3B, que é a chamada C5 convertase, cliva C5 em C5A e C5B, onde C5A sobe e C5B continua chamando C6, C7, C8 e C9 polimerase para formar o MAC, que, como também disse anteriormente, é o complexo de ataque à membrana que provoca a lise celular dos micro-organismos invasores. C9 é chamado de polimerase, pois é o número de C9s necessários para formar o cano do MAC. No caso, cada tubinho desse amarelo na foto são C9. Então, para formar todo aquele amarelinho em cima, precisa de
vários C9s, por isso o chamado C9 polimerase. O sistema complemento no processo inflamatório. C3A e C3B são grandes estimuladores da inflamação. Eles são anafilotoxinas, ou seja, eles induzem a inflamação em determinado local. Eles facilitam a diapedese, que é a passagem de células do tecido para o sangue, e eles induzem a degranulação dos matócitos, para a liberação das substâncias pró-inflamatórias. E C3B, ele auxilia na retirada de imunocomponentes do sangue. E essa foi a apresentação. Obrigada.